9 pessoas são presas em operação contra desvio de medicamentos de alto custo em órgãos públicos em vários estados do país. E você vai ver também. Ministro Humberto Martins, do STJ, nega pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele não seja preso após julgamento dos recursos da segunda instância. Justiça do Rio determina recolhimento do passaporte do homem que atropelou 18 pessoas e provocou a morte de um bebê de 8 meses na praia de Copacabana. Justiça do Paraná mantém em Curitiba o júri popular do ex-deputado Carli Filho, acusado de dirigir embriagado e matar 2 jovens em acidente em 2009. Indeferida liminar que pedia retorno de Sérgio Cabral para complexo prisional no Rio de Janeiro. E TSE divulga as regras gerais e prazos para candidaturas nas eleições de 2018. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Polícia e GAECO cumprem mandados da Justiça em operação contra fraudes na área da saúde. Os investigados são suspeitos de desviar medicamentos de alto custo. 9 pessoas foram presas logo pela manhã. O repórter Gabriel Seafrei tem outras informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A investigação apura que o grupo arrecadou 16 milhões e meio de reais com a venda de medicamentos para hospitais e clínicas entre setembro de 2014 e maio de 2016. Esses medicamentos, segundo as investigações, foram obtidos por meio de roubos, furtos e desvio de órgãos públicos. A operação cumpriu hoje mandados de prisão e busca e apreensão em 3 estados, Goiás, Espírito Santo e também São Paulo, além do Distrito Federal. 9 pessoas foram presas. Elas vão responder por crime contra a saúde pública e também organização criminosa. Uma vistoria também já foi iniciada para apurar os prejuízos aos cofres públicos. Érica. Obrigada, Gabriel. O desembargador Naor de Macedo Neto negou o pedido de liminar da defesa do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho para que o júri popular seja transferido de Curitiba. Carli é acusado de dirigir embriagado e matar 2 jovens em um acidente de trânsito em 2009. O júri popular está marcado para os dias 27 e 28 de fevereiro. A defesa do ex-deputado argumenta que os jurados podem ser parciais, já que houve forte comoção na comunidade logo após as mortes. Para o desembargador, os argumentos são insuficientes. Segundo ele, não se pode dizer que a divulgação dos fatos pela mídia e eventual comoção social possam comprometer a parcialidade dos jurados e disse que a quantidade de recursos da defesa do ex-deputado afronta o princípio constitucional da moralidade. O mérito do pedido ainda vai ser apreciado por um colegiado da Corte. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para evitar a prisão do ex-presidente. O pedido de habeas corpus preventivo foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência. A defesa de Lula buscava evitar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença do TRF4, responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância, determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. O colegiado decidiu ainda que a execução provisória da pena ocorra apenas quando não houver mais possibilidade de recurso na própria Corte. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar o entendimento de que as penas sejam cumpridas depois de confirmada a condenação em segunda instância, como o TRF4. No recurso apresentado ao STJ, os advogados de defesa argumentaram que a prisão de Lula fere a Constituição. Citaram o fato de se tratar de um pré-candidato à presidência da República e pediam, no mínimo, que o ex-presidente possa aguardar a deliberação do STJ para eventual prisão. Na decisão, o ministro Humberto Martins destacou que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus preventivo só é possível quando de fato houver receio fundado de prisão ilegal. E se tal receio resultar ameaça de iminente prisão. Para o ministro, apesar de a execução provisória encontrar amparo na jurisprudência das Cortes Superiores, esta possibilidade não se faz presente diante da decisão do Tribunal Regional de não iniciar a execução provisória imediata. Diante disso, o vice-presidente do STJ considerou infundado o pedido da defesa de Lula.
O mérito do habeas corpus será julgado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Félix Fischer, após o recesso do Judiciário, que acaba nesta quinta-feira. STJ nega liminar que pediu retorno de Sérgio Cabral para o complexo prisional no Rio de Janeiro. O ex-governador do Rio foi transferido em janeiro deste ano para a unidade prisional de Pinhais, no Paraná. A defesa de Sérgio Cabral pediu o retorno dele para o presídio José Frederico Marques, no Rio de Janeiro, com a justificativa que a manutenção do ex-governador no Rio de Janeiro é essencial para o exercício do direito de defesa e que Cabral tem filhos menores, que teriam o direito de visita restrito na unidade prisional do Paraná. A defesa alegou ainda que no presídio de Pinhais, o ex-governador não poderia continuar trabalhando, já que a atividade seria incompatível com a unidade prisional. Mas o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que a determinação da transferência do ex-governador do Rio para o presídio de Pinhais não foi ilegal, uma vez que se mostra ineficaz a prisão preventiva de Sérgio Cabral na unidade prisional do Rio de Janeiro. O ministro destacou ainda a ausência de fiscalização e o controle exercido pelo ex-governador na cadeia pública José Frederico Marques. O mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da 6ª turma do STJ. E em decisão liminar, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, manteve o processo de extradição ao Brasil do empresário Raul Schmidt, preso em Portugal. Na decisão, o ministro entendeu não haver indícios de ilegalidade no pedido encaminhado pelo Ministério da Justiça brasileiro e atualmente em fase de cumprimento no território português. A decisão de prisão preventiva proferida em agosto de 2015 foi baseada em indícios de que o empresário teria intermediado ou efetuado o pagamento de vantagens indevidas a pelo menos 3 diretores da Petrobras, mediante a transferência de quantias para o exterior. No início da semana, o caso de Raul Schmidt transitou em julgado na Justiça Portuguesa, que confirmou a extradição dele para o Brasil. Moradores de um município da Zona Oeste do Rio de Janeiro estão preocupados com a situação da Praia da Macumba, onde uma enorme cratera se formou. A área ficou isolada e o comércio prejudicado. O Ministério Público Federal entrou no caso e quer que a Prefeitura apresente soluções urgentes para o problema. Dona Miriam ainda fica assustada com o que vê ao abrir o portão de casa. Eu não comia, não dormia, toda hora acordava de noite, de 3 em 3 horas eu levantava para olhar, saía no portão, ficava olhando para a praia. Ela e a família moram na Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, há 27 anos. Já viram outras ressacas causarem danos na orla, mas nada perto da destruição que aconteceu nos últimos meses. Quando eu vi tudo caindo, eu lembrei, veio tudo na minha mente de novo. Só que antigamente era ondas grandes, né? Eu matava de ressaca, dessa vez não, veio por baixo. Foi uma coisa que a gente nunca viu. Segundo o oceanógrafo David Z, o fenômeno tem a ver com alterações climáticas ocorridas no último ano. Mas os prejuízos são maiores porque as construções, inclusive o calçadão, avançam sobre a área de dunas da praia, que naturalmente deveria conter a força da maré nas ressacas mais fortes. A areia foi toda removida, foi levada lateralmente à praia em direção ao canal de Senambetiba. E lá entupia o canal e eles pegavam e tiravam a areia que estava entupida do canal para fora. E depois levavam embora em vez de restituir aqui. E, teoricamente, no inverno, que deveria fazer essa volta da areia, esse ano, anomalamente, não foi feito esse tipo de coisa. É impressionante a cratera que a força da maré abriu aqui na praia. Agora, esse trecho de 600 metros da orla está interditado, os moradores ficam até meio isolados aqui. E operários estão trabalhando para tentar reforçar o muro que ficou de pé. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, requereu à Justiça Federal, em caráter de urgência, uma audiência de conciliação com o secretário de Conservação e Meio Ambiente do município. O MPF quer que a Prefeitura apresente soluções para a recuperação da Praia da Macumba. E os moradores esperam pela volta de uma vida normal. Não tem mais movimento na nossa pensão, né? Antes a gente recebia o pessoal para vir comer aqui, agora não tem mais ninguém, né? Estamos até hoje sem trabalho, porque eu tenho minha pensão, né? Trabalhava esse final de semana, os feriados, ficava muita gente de praia, que vinha para a praia e hoje acabou.
E a Justiça do Rio determinou o recolhimento do passaporte de Antônio Almeida Naquim, que atropelou 18 pessoas e provocou a morte de um bebê de 8 meses na praia de Copacabana no último dia 18. A decisão atende ao pedido da Polícia Civil, que afirma que ele tinha a intenção de deixar o país. Com a decisão da Justiça, Naquim tem 24 horas a partir do recebimento da intimação para entregar o passaporte. O carro de Naquim subiu na ciclovia da Avenida Atlântica, atravessou o calçadão e só parou na areia. Ele alegou ter sofrido um apagão provocado por um ataque de epilepsia, apesar de ter omitido o problema de saúde ao tirar a carteira de habilitação. Ele estava com a habilitação suspensa no momento do acidente. E você vai ver ainda nessa edição do Jornal da Justiça. A associação questiona no Supremo portaria interministerial sobre trabalho análogo à escravidão. Voltamos já já. A associação questiona no Supremo portaria interministerial sobre o trabalho análogo à escravidão. Para a Associação Brasileira de Incorporadora de Imobiliárias, a regra instituída pela portaria, que trata do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, só poderia ter sido criada por lei. Vamos entender o caso com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O caso está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. O pedido é para suspender a eficácia da norma e no mérito para que ela seja considerada inconstitucional aqui no Supremo Tribunal Federal. Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, como você mesmo disse, a regra instituída por essa portaria deveria ter sido criada por meio de lei e que, neste caso, o Ministério do Trabalho teria agido com ilegalidade, também como um legislador, o que fere o princípio da separação dos poderes. Agora, falando em escravidão, o Ministério Público do Trabalho divulgou os últimos dados sobre o tema. Vamos ver. Eles são submetidos a péssimas condições de trabalho e moradia. Depois de uma exaustiva jornada, nenhum pagamento. 130 anos após a abolição da escravatura, o Brasil ainda tem pessoas submetidas ao trabalho escravo. Uma situação comum no campo, mas que também são registradas nos grandes centros urbanos. Ao longo de 2017, 265 inquéritos policiais foram instaurados, 70 ações penais foram recebidas pela Justiça e 283 procedimentos extrajudiciais autuados. A maior parte dos casos ocorreu em Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Membros do Ministério Público Federal participaram ainda de 11 operações de resgate de trabalhadores em situação análoga de trabalho escravo. Fazer isso é crime. O explorador pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena é aumentada se o crime é cometido contra menores de idade ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Aliciar pessoas com a finalidade de escravidão também. A reclusão varia de 4 a 8 anos. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Renato Borges Rezende, que é especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Doutor, explica para a gente viu a reportagem da Evne, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que caracteriza hoje o trabalho escravo. Porque a gente ouve muito falar do termo análogo à escravidão, já que o trabalho escravo foi abolido, né? Eles são diferentes? O que é o trabalho escravo hoje? São diferentes. A condição de escravo, historicamente conhecida no Brasil, deixou de existir desde 1888, quando tivemos a Lei Áurea. Então, a ideia de escravo, aquele escravo acorrentado, negro, vendido como coisa, essa figura não existe mais. Mas a legislação penal definiu o trabalho do ser humano, no artigo 149 do Código Penal, como trabalho análogo ao escravo, que são aqueles trabalhos onde o ser humano ele é submetido a situações degradantes enquanto ser humano, ou seja, ele tem a sua liberdade de locomoção tolhida, ele é submetido a jornada degradante de trabalho, jornada exaustiva, serviços forçados, etc. Então, são situações que são colocadas para esse trabalhador como análogas à de escravo. Mas não vamos ter em mente a situação do escravo. Ele não é escravo como era nos tempos do Brasil Império. É uma situação muito comum encontrada no Brasil ainda? Infelizmente, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, porque a contratação das pessoas que se submetem
ao trabalho escravo, ela sempre é voltada para a questão social. O trabalhador ele é arregimentado em comunidades de baixa renda ou pessoas que precisam fugir de determinadas situações de penúria e se submetem a esse tipo de trabalho. Se submetem a condições que são as tais condições análogas à condição de escravo. O senhor disse aí que muita gente se submete a isso, às vezes porque precisa trabalhar, está numa condição muito difícil. A fiscalização e o flagrante dessa situação depende muitas vezes de uma denúncia alheia, daquelas pessoas que não estão envolvidas ali? Sim, a Secretaria de Trabalho, do Ministério do Trabalho e outros órgãos de proteção do trabalhador e até a própria polícia em todo o país, ela tem orientação no sentido de que quando são identificados trabalhos em condições análogas à situação de escravo, precisa sim ser feita uma autuação em relação ao trabalho e ao trabalhador, com a identificação dos trabalhadores e a libertação, né, mais ou menos assim, desses empregados que são encontrados nessa situação. Então, precisa que as pessoas denunciem, existe o Disque Denúncia, no Disque 100 do Ministério do Trabalho, e a própria polícia também está orientada nesse sentido. Então, não é só a fiscalização do trabalho que encontra essa situação. A polícia militar, a polícia rodoviária, a polícia federal, quando encontra, também tem poderes para isso. Qual a punição para quem é flagrado aí escravizando pessoas dessa forma? Bom, além das consequências trabalhistas que podem advir disso, tem as consequências criminais. Né? O artigo 149 do Código Penal define como pena para esse tipo de situação a reclusão de até 8 anos. E essa reclusão ela pode ser aumentada de 50% se o crime é praticado contra menor, né? E contra pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão. Então, existe a pena para o empregador que contrata pessoas nessa situação. A fiscalização, o Ministério do Trabalho também age na fiscalização desses locais e também vai até os locais onde há denúncias? Sim, mas a fiscalização não vai só. E não identifica só apenas um ponto do trabalho escravo. Quer dizer, não basta o fiscal, embora ele tenha um pouco mais de poderes para identificar a presença de trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, não é só um ponto que vai dizer a ele, olha, aquele trabalhador está em condições análogas, quer dizer, existe todo um conjunto. E o fiscal, quando ele vai acompanhado geralmente de polícia e a lavratura desses autos de infração costuma ser algo muito complexo. Quais os caminhos, porventura, pode ter alguém nessa situação, sendo submetido a essa condição análoga de escravidão, que queira denunciar e não dependa só da denúncia externa? Há algum caminho para que essa pessoa faça essa denúncia? Muitas vezes ela tem medo de ser identificada também, né? Ou às vezes nem sabe, né, que está trabalhando em condições análogas a de escravo. A gente tem as situações dos trabalhadores, por exemplo, em minas de carvão, né? Que são submetidos a situações análogas de escravo e às vezes aceitam, se permitem aquilo ali. Na realidade, eles precisam, em primeiro lugar, tomar conhecimento, tomar ciência de que o trabalho que eles estão desenvolvendo fere a dignidade deles enquanto ser humano. E precisam também fazer as denúncias perante os órgãos fiscalizadores ou procurar a Justiça do Trabalho ou procurar a polícia, mas tudo passa primeiro pela conscientização até desse trabalhador de que ele está sendo submetido a essa situação. Nós temos exemplos, por exemplo, das pessoas contratadas, os estrangeiros que são contratados, por exemplo, em confecções em São Paulo, né? E que se permitem aquilo numa situação absolutamente degradante, mas não tomam a iniciativa de buscar a punição para os seus empregadores. Conscientização antes de tudo, né? Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Renato Borges Rezende, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito do trabalho escravo ou da situação análoga à de escravidão. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Até uma próxima. Igualmente. Instrutores de ensino do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, do Espírito Santo, conseguiram equiparar a jornada de trabalho deles com a dos professores do órgão. A decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O grupo de instrutores de ensino dava aulas práticas e teóricas nos cursos oferecidos pelo SENAI,
com jornada de trabalho de 8 horas diárias. Na Justiça do Trabalho, os instrutores pediram a equiparação da atividade deles com a dos professores do órgão. O Senai, no entanto, alegou que não poderia haver a equiparação, uma vez que as funções não são as mesmas e que, para ser professor, é necessário o registro no Ministério da Educação. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo manteve a sentença que aceitou o pedido de equiparação. O entendimento foi seguido pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Senai, então, entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais do TST, insistindo que as atividades eram distintas. O relator do caso na SDI 1, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, explicou que a decisão da turma está de acordo com a jurisprudência da Corte Trabalhista. Ainda segundo o ministro, a exigência do registro no Ministério da Educação não impede que haja o enquadramento do empregado que exerce atividade docente na categoria dos professores. Para isso, é preciso que cada caso seja analisado sob o princípio da primazia da realidade. Com isso, o recurso do Senai foi rejeitado por unanimidade. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE divulga as regras gerais e prazos para candidaturas nas eleições 2018. A gente volta já já. Cobrar do candidato a uma vaga de emprego uma ficha criminal limpa é conduta permitida em casos onde o posto de trabalho exige uma conduta ilibada. Nessas situações, a cobrança não é discriminatória. Eduardo é motorista particular. Desde 2015, trabalha para aplicativos de transporte de passageiros e teve de passar por um processo de seleção. O cadastramento no início ele era feito sempre pela internet, com exigência dos documentos pessoais, como CNH, e-mail e telefone, que a plataforma é baseada nisso, e nada consta criminal, tanto local quanto federal. E foi exatamente o nada consta criminal que mais contou para a permanência dele na empresa. De acordo com o artigo 421 do Código Civil, a liberdade de contratar sempre será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Com base nisso, a Justiça decidiu que as empresas podem recusar o cadastro de motoristas que já foram condenados judicialmente. No caso específico, um trabalhador entrou com uma ação para impedir que um aplicativo cancelasse a licença dele com base na ficha criminal. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os desembargadores negaram o recurso com o argumento de que a empresa não é obrigada a contratar um funcionário que não preencha o perfil exigido para a vaga. Para este advogado, judicialmente, o interesse coletivo se sobrepõe ao particular. E, neste caso, não se pode considerar a atitude do empregador como discriminatória. Gerente de banco, empregados domésticos, seguranças. Você vê que há necessidade, às vezes, de uma probidade, de uma idoneidade da pessoa que está lá trabalhando, porque ela vai tratar com dados cadastrais, vai tratar dentro da casa da pessoa. Quer dizer, são questões de segurança mesmo, que aí realmente o judiciário é controverso, mas ele, nesses casos especificamente, há uma tolerância, há um entendimento da necessidade disso aí. Para quem está interessado em disputar a eleição deste ano, o registro de candidaturas pode ser feito até metade de agosto. Acompanhe os prazos na reportagem do Tribunal Superior Eleitoral. Para terem os registros deferidos pelos tribunais eleitorais, os candidatos a presidente da República, a senador, a governador de estado, a deputados federal, estadual ou distrital devem cumprir todas as condições de elegibilidade. São elas: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição onde pretende concorrer, a filiação partidária, idade mínima para o cargo pretendido, entre outros requisitos. É proibido o registro de candidatura avulsa, ainda que o cidadão tenha filiação partidária. Pela resolução, os partidos e as coligações deverão requerer os registros dos candidatos a presidente e vice-presidente da República no TSE. Os candidatos a governador e vice-governador,
O senador e respectivos suplentes e o deputado federal, estadual ou distrital deverão ser registrados nos tribunais regionais eleitorais. A escolha de candidatos pelos partidos deve ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto de 2018. Os partidos e coligações terão até o dia 15 de agosto para pedir à Justiça Eleitoral os registros dos candidatos escolhidos nas convenções partidárias. As eleições de 2018 estão marcadas para o dia 7 de outubro em primeiro turno e no dia 28 de outubro nos casos de segundo turno. As férias estão quase no fim. O carnaval está chegando e nessa época do ano os estoques de sangue ficam em baixa. Os hemocentros de todo o país contam com a boa vontade dos doadores para mudar essa realidade e ajudar a salvar vidas. Quer saber como ajudar? Não perca o programa Artigo 5º, que esta semana fala sobre a doação de sangue. O Artigo 5º é hoje às 8h30 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você tem ao longo da nossa programação, ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.